E nós vamos, então, para a nossa primeira eitada, o básico do Espiritismo. E no básico do Espiritismo de hoje, nós trazemos um assunto que já trouxemos em outra época e vamos trazer com outro viés. Esse foi o combinado lá atrás, nós cumprimos aqui na frente. E para hoje nós temos Espiritismo. A gente pegou algumas perguntas comuns e trouxe para cá. O que é o Espiritismo? O Espiritismo, kardecismo ou Espiritismo kardecista é uma doutrina religiosa de cunho filosófico e científico, cujo principal crença gira em torno da constante evolução espiritual do ser humano, através das reencarnações. Então, o Espiritismo ele acredita que ao reencarnar, eu vou depurando, eu vou lapidando, eu vou me melhorando a cada nova reencarnação. O que é o Espiritismo? Mais uma vez, é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Kardec que constituem a codificação espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E aí nós temos o Pentateuco. Em que se baseia o Espiritismo? O Espiritismo tem 3 preceitos fundamentais: o da evolução do espírito através da reencarnação, o da existência de vida em outros mundos e o da prática mediúnica como forma de comunicação entre os vivos e os mortos. Como é o autoconhecer no Espiritismo? A doutrina espírita mostra-nos o caminho que devemos percorrer para conseguirmos esse intento, o autoconhecimento. A caminhada, portanto, é em sentido contrário ao que temos buscado até agora. É para dentro de nós mesmos e não para o exterior, que é o que normalmente acontece. A doutrina espírita ela defende muito que eu tenho que me voltar para dentro de mim, que eu tenho que me melhorar. E, no entanto, a gente cada vez está procurando mais roupas de moda, está procurando status, está procurando bons conceitos sob a ótica do outro, nem sempre sob a ótica da moral. Quais os 5 pilares do Espiritismo? Primeiro pilar, existência de Deus. Sim, Deus existe. Segundo pilar, imortalidade da alma. Antes de sermos seres humanos, filhos de nossos pais, somos, na verdade, espíritos, filhos de Deus. Terceiro pilar, pluralidade das existências. Então, eu tenho um único espírito, ele reencarna, volta, reencarna, volta, reencarna, volta. Em alguns casos, ele só encarna, volta, e assim ele vai para poder, através da pluralidade das existências, se depurar, se melhorar. Pluralidade dos mundos habitados. Então, a gente tem muito claro nas obras de Kardec que os mundos não são habitados nem sempre como nós queremos, como nós vimos, porque a gente tem a péssima mania de fechar a nossa inteligência em nós. Então, se o que eu conheço como caneta é isso aqui, por mais que me expliquem que existem outros tipos de caneta, eu vou ter dificuldade de entender. Eu chego, inclusive... Eu chego, inclusive, ao ponto de, ao ver essa caneta, dizer que isso aqui não é caneta. Porque a minha inteligência ela não alcança, ela só alcança essa aqui como caneta. Então, quando eu digo que isso aqui também é caneta, algumas pessoas têm dificuldade de entender. Quando eu digo que isso aqui também é um meio de escrita, mas que não tem o nome de caneta, a pessoa vai ter dificuldade de entender, porque ela a vida toda só ouviu que caneta era isso aqui, exatamente isso. Então, quando eu apresento isso e digo, olha, esse aqui também escreve, a pessoa tem dificuldade. Então, os mundos são habitados exatamente dessa maneira, nem sempre com o corpo humano que eu entendo como corpo humano, quer dizer, eu me prendo à ideia de corpo humano como eu conheço e não aceito nenhum outro.
Aqui, o quinto pilar seria a comunicabilidade dos espíritos. Sim, os espíritos podem falar conosco, eles podem se comunicar conosco. E a gente tem dificuldade para entender isso. Quais são os tipos de espiritismo? Aqui a gente vai dar primeiro os dados e depois vai dar uma explicação extremamente importante. A opção espírita engloba os kardecistas, 2.262.401, na época que foi feito o levantamento, adeptos da Umbanda, 397.431 indivíduos, candomblé, 127.582 indivíduos, seitas estas de origem afro, além de outras como xamanismo e santo daime, com menor número de seguidores, seitas que pressupõem conhecimento e uso de forças sobrenaturais. Mas isso é aqui no Brasil. Quando Kardec, lá pelos idos de 1800, fez o Livro do Espírito, tudo isso já existia, com essas denominações ou com outras denominações. Mas quando chegou aqui no Brasil, fez-se uma associação, quer dizer, Kardec lá no comecinho do Livro dos Espíritos, ele diz que precisa dar um nome para aquilo, porque aquilo não tem nome. Todas as vezes que a gente codifica algo, a gente também tem que dar um nome para aquela codificação ser toda encaixada nesse nome. Então, a partir do momento que eu dou um nome, a codificação vai ser voltada para isso, né? Então, o camarada foi lá, resolveu codificar a ginecologia, que era uma ciência voltada para o estudo dos órgãos femininos. Aí ele deu o nome de ginecologia. Então, tudo aquilo que eu tenho que é voltado, eu digo, não, isso é uma questão ginecológica. A mesma coisa, urologia, andrologia, tudo foram estudos que foram feitos. Olha, eu vou codificar isso, eu vou organizar as informações que já existem acerca disso. Para fazer isso, eu vou dar um nome. Então, Kardec deu o nome de Espiritismo, ele criou o nome. Ao chegar no Brasil, o entendimento que se teve era tudo que envolvia espírito, tudo que envolvia forças sobrenaturais, entendido assim na época, então passou a ser chamado de espiritismo. Daí que os kardecistas começaram, olha, se tudo é espiritismo, então eu sou espírita kardecista. Aí o umbandista virou e falou, caramba, agora tudo virou espiritismo, então eu sou espírita umbandista, candomblessista, e aí vai. Mas isso é uma questão brasileira, uma questão que acontece muito aqui. Se eu for lá fora e digo que eu sou espírita, eu sou um seguidor de Kardec. Se eu digo espírita umbandista, a pessoa tira o espírita, porque ela não entende assim, e ela fica só com o nome anterior, umbandista. Eu sou um umbandista, até porque, como a Umbanda e o Candomblé seguiram perseguições, ali na época do pós-escravidão e tal, vir o nome espírita aliviou muito, porque o kardecismo ele chegou aqui com um respeito muito grande, né? Até hoje, quando você se apresenta como kardecista, algumas pessoas dizem, mas você tem que estudar muito, né? Tem que entender muito, né? Quando não é bem assim, né? Você tem sim que estudar, como toda religião você estuda. Religião, muito mal comparando, mas religião é como hobby. Hobby, quando você entra, a primeira peça custa centavos. Isso é baratinho, você compra logo em 5. Aí você vai para o nível médio, sai do inicial, vai para o nível médio. Quando você chega no nível médio, a coisa saiu de centavos e já foi para 100 e poucos reais. Quando você vai para o top 5, você já está na casa dos milhões, né? Então, a religião é a mesma coisa. Se eu vou só assistir um culto, outro, vejo uma pregação, vejo um sermão, vejo uma pequena palestra, ela não vai exigir muito de mim, porque eu vou
recebo e venho. Mas conforme eu vou me envolvendo, vai exigir, então, um pouco mais de estudo, um pouco mais de conhecimento. Existem casas que você, como frequentador, você é só um frequentador, não tem problema nenhum. Mas, para passar do nível de frequentador a voluntário, você já tem que fazer o estudo nível 1. Para passar de voluntário para os estudos, né, auxiliando diretamente nos estudos, em alguns casos você já precisa ter o nível 2. Para assumir turma de estudo, você já precisa ter o nível 3. Esse nível 3 são cursos que as escolas dão. E é muito interessante, porque é mais ou menos no sistema da Marinha. Como é que você cresce na Marinha? Você anda com duas pernas. Uma perna é tempo, a outra é estudo. Uma perna é tempo, a outra é estudo. E tem casas que fazem isso. Então, o primeiro passo é tempo de casa. Olha, você precisa ter no mínimo 1 ano de casa. O segundo passo é, depois que você tem 1 ano de casa, você precisa ter o curso X. Depois que você tem o curso X, você precisa de mais X tempo de casa. Depois que você tem X tempo de casa, você pode fazer, e assim você vai, ó. Você vai caminhando devagar e sempre. Isso é muito interessante, porque dá oportunidade a todos, né? Porque nesse tempo que você fica na casa, é justamente o tempo que você tem para absorver o que vai ser dado no curso. É muito, muito interessante. A gente, então, pegou muita coisa do livro dos Espíritos, mas nos auxiliou, de fato, o Pentateuco. Mentira, eu esqueci aquela lâmina lá. Mania de dar jeito, né, gente? A gente vai que nem percebe. Nos auxiliou o Pentateuco, nos auxiliou o canal. Eu tenho que mudar o logo, porque o nosso logo mudou. Eu não passei nessa folha. E tivemos, então, o livro dos Espíritos. Olha, eu nem mudei isso aqui. Tivemos, então, o Espiritismo, no básico do Espiritismo, desculpa.